Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Pedro Viana Júnior e esse é o nosso canal História em Fragmento. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos embarcar numa investigação dos fragmentos da história recente do Brasil, com acontecimentos que se iniciam na segunda metade do século XX, um tema que foi o mais votado por vocês na nossa última enquete, que alguns chamam de golpe, outros de revolução, ditadura, e que aqui nós trataremos por regime. E no final você decidirá do que se trata. Este é um assunto envolto em debates e muitos mistérios nos últimos anos, que tem ganhado força a ideia de que no período do regime militar as coisas eram melhores, que teríamos vivido uma ditadura mais branda, e há aqueles que afirmam que eram anos de chumbo, como dizem, que nós vivemos e vivenciamos os piores momentos da história, com tortura, perseguições e morte. No final, deixe aqui o seu comentário. Antes de falarmos do assunto do vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não se esquecendo de ativar o sininho, que é uma forma de incentivar o nosso trabalho. As nossas redes sociais estão linkadas aqui embaixo e tem uma variedade de publicações sobre os temas aqui abordados. Muito bem. Na década de 1960, após alguns governos mais voltados para as reformas populares, o país vivia um momento de afirmação como nação independente e soberana. Nesse período, o presidente e vice-presidente eram escolhidos separadamente através de eleições diretas. Podiam votar brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos e alfabetizados. Em 1960, Jânio Quadros foi o 22º presidente eleito, com 5,6 milhões de votos, a maior votação até então obtida no Brasil, vencendo o Marechal Henrique Lott de forma arrasadora com o lema "Varre, varre, vassourinha", que pretendia extirpar a corrupção da política brasileira. No entanto, no final de sua vida política, enfrentou acusações de corrupção. O fato foi que, em 25 de agosto de 1961, ele reiniciou o mandato, dizendo em sua carta de renúncia: "Forças terríveis levantam-se contra mim." Um regime parlamentarista foi proposto. O vice-presidente João Goulart, o Jango, que na época estava em visita à China, não assumiu de imediato, pois os ministros militares se opuseram à posse por considerarem-no um manco com tendências comunistas, uma verdadeira ameaça ao país. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Dos nossos povos que podem e devem ser bons amigos. Zhou Enlai
primeiro-ministro do Conselho de Estado, entrevista-se com o vice-presidente João Goulart. Liu Shaoqi, presidente da República Popular da China, recebe o vice-presidente João Goulart. Os hóspedes de honra visitam o Museu de História da Revolução Chinesa. Esses caracteres chineses dizem: distribuamos a terra, a golpe de machado inauguremos um novo mundo, e a golpe de foice cortemos o universo velho. No dia 23 de agosto, o vice-presidente João Goulart termina sua visita à China e parte de Cantão para regressar ao Brasil. Chen Shen, vice-governador da província de Quantum, e outros dirigentes da província e da cidade, assim como multidões cheias de emoção, despedem-se dos hóspedes de honra na estação ferroviária. Sustentem cada vez mais a amizade e a unidade e a cooperação entre os povos da China e do Brasil. Felicidades ao povo brasileiro. Boa viagem aos hóspedes de honra. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. No entanto, a decisão de que Jango não assumisse não era unânime nas altas esferas militares. Tancredo Neves assumiu como primeiro-ministro com o objetivo de chefiar o governo. Após uma campanha de posse liderada por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, a campanha da legalidade, juntamente com o general Machado Lopes, comandante do 3º Exército, baseado no Rio Grande do Sul. A causa ganhou o apoio de outros governadores e logo do Congresso Nacional. João Goulart assumiu o cargo de presidente em 8 de setembro de 1961, enquanto aguardava um impasse político no Uruguai. Já na presidência, ele articulou a retomada do regime presidencialista através de um plebiscito. Para proporcionar aos telespectadores da televisão Tupi, da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada do exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu propósito de ter a minha visita a essa sala foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro
no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. A todos os jornalistas, o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro, pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem. Já começaram as articulações para a formação do gabinete? Absolutamente nenhuma articulação. Primeiro repouso. A primeira articulação que eu fiz ao chegar aqui foi esse abraço que vim dar a vocês, porque o resto foi uma conversa cordial, com dois presidentes do partido, sem entrar em detalhes nenhum a respeito da composição do governo. E o compromisso perante o Congresso Nacional será mesmo no dia 7 de setembro? Não, é amanhã que eu vou tratar. Uma bela data, né? Do Congresso. Uma grande data nacional, evidentemente. Mas eu não posso afirmar nada porque eu não combinei ainda com o presidente do Congresso. Não combinei nem com o Senado, nem com a Câmara. E só depois desse entendimento amanhã é que eu vou poder dizer o dia. Agora para as famílias que estão acompanhando esse documentário, acha que no momento com a sua presença em Brasília, voltou a tranquilidade a reinar na nação brasileira? Não há mais perigo de nada que possa intranquilizar as famílias de nossa terra? Bom, eu quando saí do Sul, ou melhor, quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito, de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse à sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. Para completar, presidente João Goulart, será esta, segundo sabemos, a primeira noite que o senhor irá dormir algumas horas e tranquilamente. Palavra que será a primeira noite. Que até ontem, os jornalistas que estavam em Porto Alegre são testemunhas disso, passamos numa vigília cívica durante a noite inteira, principalmente quando tivemos notícia dos últimos acontecimentos que se verificavam na capital, aqui em Brasília. É verdade que o senhor acompanhou em Porto Alegre, e agora é uma vaidade profissional, os acontecimentos através da Rádio Difusora de São Paulo? Realmente, em muitas oportunidades, a Rádio Difusora é que nos punha ao contato dos últimos acontecimentos verificados no país. Mesmo porque a cadeia da legalidade lá no Rio Grande do Sul estava em permanente contato com a Rádio Difusora em São Paulo. Muito obrigado, presidente. Um aperto de mão. Eu gostaria de conversar mais, mas infelizmente eu tenho ainda um compromisso aqui, tenho 6 noites de... Um grande abraço, senhor, e muito obrigado. Então, uma boa noite para os paulistas, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma saudação para os paulistas, para os trabalhadores de São Paulo principalmente, que, demonstrando uma grande maturidade política, estiveram ao lado da legalidade contra qualquer ditadura no Brasil. Realmente, os trabalhadores constituíram uma das forças mais vivas e mais atuantes nessa batalha pela legalidade. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. E que a São Paulo, aos seus trabalhadores e às forças vivas da produção no estado de São Paulo, nesta hora, as minhas homenagens e o meu apelo para que colaborem com o governo que vai se instalar na República, pois da colaboração de São Paulo e do Brasil dependerá o êxito do novo governo que se instalará sob o novo sistema parlamentarista. Os repórteres associados à cadeia ficam o Tico e o Carlos Espera.